Estamos de volta com Manhã da Piedade e hoje é dia de YouCat. Neste quadro, você já sabe, falaremos sobre diversos temas ligados à catequese da nossa igreja e vamos refletir sobre maneiras de se viver melhor e os ensinamentos do nosso Pai tão querido no nosso cotidiano. Vamos conferir? E para conversar com a gente, nos ensinar um pouco mais sobre as coisas de Deus, vamos sempre estar aqui às quintas-feiras com o Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção. Bom dia, Moninha, Deus abençoe e registrar a alegria de a gente poder estar aqui, olha, nessa última quinta-feira do ano, partilhando sobre um tema que é bonito, né, para pensar, né, nessa presença de Deus na vida e Deus que nos chama. É verdade, Padre. Deus que nos chama. Parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa complicada, assim, né? Como eu posso reconhecer e perceber esse chamado de Deus na minha vida? É interessante, Moninha, a gente falar sobre isso mesmo, porque assim, olha, Deus chama e Deus chama todos, chama todo mundo. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, que o chamado de Deus, vocação, é só para a vida sacerdotal, para os consagrados, né, os nossos irmãos e irmãs religiosos, e não percebem que esse chamado de Deus, ele é de forma muito intensa na vida de todo cristão. Todos nós somos chamados de Deus. Então, quando a gente para pensar essa pergunta, olha, como que a gente pode reconhecer que Deus está chamando? Aí é importante cada um primeiro olhar que de fato Deus chama a essa pessoa. Não é tipo uma pescaria simplesmente para poder chamar homens para ser padre, outros homens e mulheres para serem os religiosos e religiosas. Não, Deus chama e Deus está chamando todo mundo, né, para poder segui-lo enquanto cristão, para segui-lo, né, nos tantos ministérios, nas pastorais, nos movimentos, né, mas, acima de tudo, nos chama para poder dar um testemunho neste mundo da bondade dele, da presença dele em nossa vida, do amor que nós vivemos com ele. Então, é importante. Pois é, Padre, é importante a gente, então, entender que Deus chama todos, para cada uma para a sua vocação, se a vocação é família, se a vocação é celibato, se a vocação é sacerdote, independente de qual vocação. Mas, como que eu sei quando eu estou pronto para seguir o Senhor? Então, essa é interessantíssima, Moninha, porque o estar pronto, isso a gente, quando, né, trabalhamos no seminário, essa era uma compreensão assim, olha, a gente vai estar pronto, acho que só na hora que chegar o momento da morte para a gente for para junto de Deus. Porque o seguir a Deus exige que a gente se coloque dentro de um estado de formação permanente. Na hora que eu sinto que eu estou pronto, talvez assim, olha, pronto, agora eu estou perfeito para poder seguir. Eu vou deixar de perceber que eu tenho que buscar me aprimorar cada vez mais, senão eu vou acabar me tornando medíocre. Então, o estar pronto, que é um outro risco também, eu acho que até entendendo um pouquinho essa pergunta. Quando que é hora de dar uma resposta mais decisiva e que vai mudar mais a vida, né? Esse momento talvez nunca chegue se a gente não se lançar reconhecendo a bondade de Deus, a presença dele em nossas vidas e arriscar de verdade. Olha, a vocação é a gente arriscar nas mãos de Deus, é a gente confiar na providência de Deus. Então isso é interessante, a gente dizer assim, olha, o sentimento de estar pronto até pode nos levar, né, um pouco a essa mediocridade. A gente tem que estar sempre aberto para escutar o que Deus nos pede. Até porque, assim, olha, a vocação, ela não é fechada, no sentido da gente entender assim, olha, Deus está chamando hoje, vou falar para os ministérios leigos, uma pessoa para ser ministro da Eucaristia, mas pode ser que depois vai chamar para um outro serviço e vai ser importante nesse outro serviço. Então, não é fechado, a gente está sempre aberto. Então, a prontidão é a abertura para poder escutar e ver os sinais que Deus nos dá. E Ele dá sinais, isso é fato, Moninha. Para a gente parar e olhar a nossa vocação, basta a gente poder olhar como a gente tem reagido, os lugares onde a gente está, como que nós temos buscado responder às interpelações de Deus, pela vida de oração, pela abertura, né, à vontade dele. Então, são muitos sinais.
E os sinais sutis que eu acho tão bonito na minha vocação também reconheceram muito isso, né? De às vezes pessoas chegarem e falarem alguma coisa que a gente pensa assim, olha, essa pessoa não falou por acaso, né? Foi uma inspiração divina, né? Que aponta um caminho. Tem muitas pessoas assim, tem muitas vocações bíblicas, né? Que mostram essa mediação de alguém que chega e mostra assim, olha, Deus está te falando nisso e nisso. E a pessoa muitas vezes nem sabe, né, padre, que ela foi usada para isso. Interessante que enquanto o senhor falava, eu lembrava daquela passagem dos leprosos, os 10 leprosos, que Jesus fala, vai mostrar para o sacerdote, e eles são curados enquanto caminhavam, no caminho. E é isso, né, padre? A gente nunca acha que está pronto, a gente sempre vai caminhando, que no caminho Deus vai cuidando da gente, né? Padre, Verdade. o chamado, eu posso entender que ele é pessoal ou existe um chamado também para uma família ou para uma comunidade? Então, o chamado ele é bonito porque assim, olha, toda vocação, por mais que seja pessoal, ela vai envolver outras pessoas. Então, assim, olha, pensar, o meu chamado, o Padre Otávio Juliano falou há pouco, né, sobre a vocação dele. A nossa resposta, ela interferiu e envolveu a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente encontra ao longo da nossa história. Então, de certa forma, o chamado pessoal, ele vai ser de forma bem comunitária, vai envolver muitas pessoas. Mas existem também os chamados, né, essa vocação bonita, quando as pessoas respondem juntas, né? Quando as famílias, por exemplo, se consagram, né, que seja a um movimento, ou, por exemplo, o diácono permanente que nós temos na nossa arquidiocese de Belo Horizonte. É uma resposta em conjunto, um diácono permanente não responde sozinho, ele tem que responder com a esposa. Então, é muito bonito a gente pensar mesmo que tem muitos chamados, e Deus chama, né, as pessoas para poder dar uma resposta em comum, para ser um projeto em comum, né, de pessoas, de famílias. Padre, quando o senhor olha para a vida de Jesus, no chamado dele, o que mais te impressiona no caráter de Jesus? Então, quando eu paro para poder meditar, até pensando, né, no que me fortalece ainda hoje, é, acima de tudo, o cuidado com as pessoas. Né, Jesus, ele tinha essa habilidade imensa, né, de relacionar com as pessoas, e é uma habilidade que a gente tem perdido cada vez mais neste nosso tempo. E para ser padre, para a gente poder ser cristão, para a gente poder ser gente, para a gente ser humano, a gente precisa se relacionar uns com os outros. Então, quando eu paro, né, para poder olhar, né, dentro das tantas situações assim, da vida de Jesus que a gente se sente inspirado mesmo, algo que me chama mais atenção, especialmente por causa desse ano de 2020, é essa habilidade de relacionar com as pessoas. Ele se relacionado com pessoas que estavam ali prontas para escutá-lo, então na abertura, o que é fácil da gente comunicar, mas também se relacionado com pessoas que estavam para persegui-lo, né, que queriam buscar uma forma, né, para poder, né, levá-lo de fato à cruz, como aconteceu. Então, saber lidar com pessoas, saber conversar, saber dialogar, isso é o que mais me chama a atenção nesse momento. Padre, para eu poder escutar o chamado de Jesus, o Senhor na minha vida, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida ou não? Olha, Deus tem que estar em primeiro lugar, e acho que é em tudo da nossa vida. E como dito desde o início, olha, o chamado, a resposta é para todo mundo. Para a gente ser cristão, a gente responde, sim, eu quero ser cristão, eu quero viver o meu batismo. Aí a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque na hora que a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai mudando até a forma da gente ver as coisas que virão depois. Né? Porque se eu coloco, por exemplo, a dimensão do consumo na nossa vida como primeiro lugar, eu vou pautar o resto a partir disso. Então, Deus precisa estar em primeiro lugar, né? Ele precisa ser a prioridade da nossa vida para até nos ajudar a ter uma ação mais coerente neste mundo, que seja mais voltada à palavra de Deus, que seja, né, mais em comunhão mesmo com Deus. Padre, com essa última pergunta de colocar Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, eu peço ao Senhor que deixe uma mensagem, até pedindo às pessoas que no próximo ano que coloquem mais Deus em primeiro lugar na vida. E que uma mensagem de ano novo e a sua bênção, né, Padre? Eu não vou perder a chance de estar com o Padre do nosso lado e perder a bênção. Com certeza, precisamos das bênçãos de Deus,
A mensagem, né, que deixa justamente para que, assim, olha, 2020 foi um ano, de fato, desafiador para todo mundo. Mas foi um ano que certamente hoje, quando a gente for celebrar, né, a noite em ação de graças por este ano, a gente vai ter o que agradecer. Então, é a gente aprender a reconhecer a presença de Deus, colocar de fato, como disse Moninha, em primeiro lugar, Deus em nossa vida, para que em 2021 a gente consiga ver as coisas diferentes, sem, né, já, né, morrer de preocupações com o que pode vir, é a gente ter a confiança em Deus. Né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai ter confiança. E mesmo que as coisas deem errado, a gente vai entender que Deus está junto de nós. E Ele vai nos ajudar a passar, né, pelo vale tenebroso, pelo vale das sombras. Então, que possamos em 2021, a todos, queridos irmãos e irmãs, viver de acordo com a vontade de Deus, que Ele seja a prioridade da nossa vida, dos nossos projetos, para a gente alcançar a felicidade que a gente tanto busca. Agradeço, Moninha, a participação, vou deixar essa bênção especial, né, de ação de graças por esse 2020, né, que está terminando neste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, forte abraço e uma ótima virada de ano para todos. Amém, Padre, amém. Deus abençoe muito o senhor. Feliz ano novo e que em 2021 estaremos firmes aqui, tá? Com a graça de Deus, estamos juntos, Moninha. E no próximo bloco temos a reflexão do Evangelho do dia. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.